No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos casos mais perturbadores e tristes que já passaram pelas ruas de Boston. A história devastadora de Karina Homer, uma jovem cheia de sonhos que teve sua vida brutalmente interrompida de forma misteriosa e cruel. Você está pronto? Então bora começar o caso de hoje. Hoje vamos conhecer a história de Karina Homer. Apesar de não existirem muitas informações amplamente divulgadas sobre sua vida antes da tragédia, sabe-se que ela nasceu em 7 de setembro de 1975. O local exato do nascimento varia conforme a fonte. Algumas dizem que foi em Allared, outras em Skillingaryd, vilarejos vizinhos localizados no município de Vaggeryd, ao sul da Suécia. Na época do caso, a família de Karina vivia em Skillingaryd, mas ela passou a infância em Allared. Seu pai se chamava Ola Homer e ela tinha uma irmã mais velha, Johanna, além de outras duas irmãs mais novas. Seu pai era sueco e sua mãe alemã. Após o crime, o ex-repórter de TV de Boston, Ted Wayman, viajou até a Suécia para entender melhor quem era Karina por meio de sua família. Ele descobriu que, aos 2 anos de idade, Karina e sua família se mudaram para uma casa de madeira vermelha, com 2 andares, no fim de uma estrada rural sinuosa, um cenário típico do interior sueco. Karina sempre sonhou em ver o mundo além da vila produtora de leite com apenas 100 habitantes onde vivia. Desde cedo demonstrava ser uma criança inteligente, determinada e um pouco teimosa. Aos 8 anos entrou em um grupo escoteiro e desenvolveu um grande amor por animais, viagens e atividades ao ar livre. Juventude e planos. Depois de terminar o ensino médio em 1994, ela estudou sobre administração de restaurantes e trabalhou por 2 anos como garçonete e chefe em Jönköping. Com pouco dinheiro, sonhava com uma vida diferente. Jogava raspadinhas chamadas Trisslott na esperança de mudar sua sorte. E a sorte realmente bateu à sua porta. Em março de 1996, Karina ganhou 10.000 coroas suecas em uma dessas raspadinhas. Valor suficiente para dar o pontapé inicial no sonho de trabalhar nos Estados Unidos como au pair. Assim como muitas jovens suecas na época, ela buscou uma forma de realizar esse sonho, entrando em contato com Tad Sandin, um agente não licenciado que conectava jovens a famílias americanas. Ele não seguia os métodos tradicionais de agências reguladas, mas mesmo assim organizou rapidamente tudo para Karina. Ela foi acolhida por uma família de artistas em Dover, Massachusetts, a 24 quilômetros de Boston. O casal Frank Rapp e Susan Nichter tinha 2 filhos pequenos. Durante a semana, Karina cuidava das crianças e realizava tarefas domésticas. Susan era uma artista plástica de sucesso e professora universitária. Frank era um renomado fotógrafo comercial. Durante a semana, Frank vivia em um loft no sul de Boston, onde também mantinha seu estúdio. Nas sextas-feiras, ele voltava para casa e Karina, por sua vez, ganhava um tempo de descanso e ficava no loft, uma forma de ter mais privacidade e aproveitar a cidade. Karina se adaptou bem à nova vida. Se dava muito bem com as crianças, fez amizades com outras au pairs suecas e até teve alguns namorados. Nos fins de semana, ela e suas amigas gostavam de sair para curtir as festas em Boston, especialmente porque as cidades onde moravam eram bem mais pacatas. Embora no início estivesse animada com sua nova rotina, as cartas que Karina escrevia para a família começaram a mudar com o tempo. Ela passou a demonstrar tristeza, cansaço e frustração. Em uma dessas cartas, enviada à amiga Charlotte, ela dizia: "Há sempre muita limpeza. Eu acho que estou estressada o tempo todo. Não é exatamente o que eu esperava." Em outra correspondência, ela mencionou que algo terrível havia acontecido, mas que só contaria pessoalmente. Karina estava tão desiludida que decidiu encurtar sua estadia nos Szesva. Em vez de 1 ano, pretendia retornar à Suécia em agosto de 1996, apenas 6 meses após chegar. À noite na sexta-feira, 21 de junho de 1996, Karina e suas amigas se reuniram no loft para mais uma noite de diversão. Elas foram ao Clube Zanzibar, localizado no distrito dos teatros de Boston, um local frequentado por jovens europeus. Karina, que era menor de idade para os padrões americanos, ela tinha 20 anos e a maioridade no Zé era 21, usava uma identidade falsa para entrar nos bares. Naquela noite, várias testemunhas notaram sua presença. Uma jovem linda, loira, extrovertida, que conversava com todos e chamava a atenção.
21 de junho era especial para ela. Era o dia do Midsummer, uma das maiores tradições da Suécia, celebrando o solstício de verão. Ela se divertiu muito, dançou, bebeu, cantou, mas infelizmente aquela seria sua última noite. Carina foi vista pela última vez por volta das 3 da manhã do dia 22 de junho, nas imediações da Tremont Street e Boylston Place, sozinha. Suas amigas já tinham ido embora. Relatos indicam que ela foi convidada a sair do clube por estar embriagada. Depois disso, ninguém mais a viu com vida. Na tarde do domingo, 23 de junho, um morador de rua procurava garrafas e restos de comida em uma caçamba no bairro de Back Bay, quando encontrou um saco de lixo muito pesado. Curioso, decidiu abri-lo. Dentro havia um torso feminino, limpo, sem maquiagem, com as mãos bem cuidadas e unhas pintadas. A polícia foi chamada imediatamente. Eles vasculharam o local em busca de outras partes do corpo, mas nada mais foi encontrado. Apenas uma possível lâmina de serra foi recolhida, embora os investigadores nunca tenham confirmado oficialmente o que era. Carina Homer havia sido estrangulada e depois brutalmente desmembrada. Até hoje, sua cabeça, braços e pernas nunca foram encontrados, e o responsável por esse crime bárbaro nunca foi identificado. A perícia determinou que Carina não havia sido morta nas proximidades de onde o corpo foi encontrado, pois não havia sangue no local. Além disso, inicialmente, a identidade da vítima era incerta, já que foi encontrada uma identidade falsa junto ao corpo. O torso foi levado para a autópsia e os legistas identificaram marcas evidentes de estrangulamento, causadas por uma corda ou cordão, o que indicava que ela não havia sido estrangulada manualmente. A bissecção do corpo estava limpa e precisa, sugerindo o uso de uma serra elétrica. O corte foi feito na altura do tronco, logo abaixo das costelas e acima da pelve. A descoberta chocante foi noticiada pelos jornais locais, e logo a polícia recebeu um telefonema de Frank e Susan, os patrões de Carina. Eles relataram que ela estava desaparecida. Amigos também confirmaram que Carina não retornou ao loft após sair na sexta-feira à noite. Pouco tempo depois, a família dela realizou o reconhecimento oficial do corpo no dia 25. Após a autópsia, as autoridades de Boston precisavam enviar os restos mortais de Carina para a Suécia, sua terra natal. O detetive Tommy relembra com emoção uma pergunta feita pelo pai de Carina. O que eu vou receber de volta? O detetive respondeu: você receberá a parte superior do torso da sua filha. Você verá o rosto lindo dela. No funeral na Suécia, amigos e familiares usaram roupas coloridas para homenagear a personalidade alegre de Carina. Enquanto isso, nos Estados Unidos, as autoridades continuavam buscando o restante do corpo, que nunca foi encontrado. A distância entre o Zanzibar, local onde Carina foi vista pela última vez, e o ponto onde o torso foi encontrado era de apenas 2 quilômetros, seguindo uma rota reta. O uso de uma corda ou cordão no estrangulamento levantou duas principais teorias para a polícia. 1. Que Carina poderia ter sido morta acidentalmente por alguém com fetiches envolvendo cordas. 2. Que seu assassinato foi premeditado, executado de forma meticulosa. Com isso, as buscas se intensificaram. A polícia vasculhou lixeiras pela cidade, tentando encontrar o restante do corpo. Dentro do saco de lixo onde o torso foi achado, foi coletada uma impressão digital parcial, mas ela não teve correspondência em bancos de dados. Amostras coletadas debaixo das unhas de Carina e da parte interna de sua boca também não levaram a resultados concretos. Eles revistaram corpos d'água e usaram cães farejadores para inspecionar o loft de Frank e Susan, sem encontrar nada suspeito. Com isso, a polícia voltou seu foco para os últimos momentos de Carina. Ela foi vista por várias testemunhas naquela madrugada, o que ajudou parcialmente a traçar sua trajetória, embora muitas dessas pessoas estivessem embriagadas, o que dificultava a verificação de horários e detalhes. Testemunhas lembraram de Carina por conta da calça prateada que ela usava. Naquela noite, duas amigas dela deixaram o bar acompanhadas por homens que conheceram lá. Uma terceira amiga havia desmaiado por conta do álcool e foi retirada do local por um segurança. Carina permaneceu sozinha. Ela tentou voltar ao Zanzibar, mas não conseguiu entrar. O bar já estava fechando. Por volta das 3 horas, todas as outras casas noturnas também estavam encerrando suas atividades.
Ela foi vista por volta de 3h20 dançando e cantando em um beco com um morador de rua. Depois, foi vista conversando com um homem com camiseta do Superman, que estava passeando com um cachorro branco vestido com uma roupinha combinando. Outra testemunha viu Karina conversando com homens em um Mitsubishi prata. Eles estariam tentando convencê-la a ir a uma festa. Um conhecido do grupo tentou intervir, oferecendo-se para acompanhá-la até em casa, mas foi ameaçado por um dos ocupantes do carro. Sai daqui ou vamos esmagar a sua cabeça. Entre 3 e 34 horas, ela também teria sido vista em uma loja de conveniência a pouco mais de 1,5 quilômetro do Zanzibar, muito próxima do local onde o corpo foi deixado. Isso chamou a atenção da polícia, que considerou esse avistamento importante. Apesar de tantos relatos, a polícia enfrentava dificuldades, sem uma cena de crime, sem imagens de câmeras e com testemunhos pouco confiáveis. A forma como o torso foi encontrado, limpo, sem sangue, sem maquiagem, reforçava a tese de que Karina foi morta em outro lugar e depois descartada ali. Sem muitas pistas, a investigação focou em pessoas próximas. Frank e Susan, os patrões de Karina, ligaram inicialmente para a polícia, mas após a identificação do corpo, mostraram-se relutantes em colaborar. Frank foi interrogado, especialmente após a polícia descobrir cartas que Karina havia enviado para amigas, revelando que algo terrível havia acontecido e que ela pretendia encurtar sua estadia no Zessulan. Frank alegou ter um álibi. Seus pais estavam visitando naquele fim de semana. Porém, comportamentos estranhos começaram a levantar suspeitas. Um dia após o desaparecimento de Karina, uma lixeira pegou fogo em frente ao prédio onde Frank morava. Dentro foram encontradas roupas carbonizadas, que, no entanto, não pertenciam a Karina. Frank tinha autorização para despejar lixo na estação de transferência de Dover no dia seguinte ao desaparecimento. Rumores começaram a circular sobre uma possível relação imprópria entre ele e Karina. Ex-babás que trabalharam para a família relataram comportamentos inadequados por parte dele. Surgiram então teorias. Karina poderia estar grávida ou ter descoberto algo grave sobre Frank. Mesmo com tantas suspeitas, não havia provas concretas contra ele. Anos se passaram e ele nunca foi formalmente acusado. Outros suspeitos também foram investigados. Em 1996, Gregory Hummel foi preso por sequestro e tentativa de abuso dentro do Zanzibar, o mesmo local onde Karina foi vista pela última vez. Gregory tinha ferramentas e propriedades que poderiam ser usadas para ocultar um corpo, mas nada foi provado contra ele. Eugene McCall, preso em 2000 por decapitar 2 vítimas, também foi ligado ao caso, mas posteriormente descartado. Ex-namorados de Karina foram interrogados, inclusive um policial, mas nenhum se tornou um suspeito concreto. Um homem que passeava com um cachorro, Herbert Guiat, foi interrogado várias vezes. Ele tinha um hábito estranho de sair tarde da noite para encontrar mulheres embriagadas, mas tinha um álibi confirmado por uma multa de trânsito na madrugada em questão. Um ano depois, ele tirou a própria vida. Após sua morte, encontraram ossos no quintal dele, que acabaram sendo identificados como de animais. O FBI foi chamado para ajudar, traçando um perfil comportamental do assassino. A natureza violenta do crime e o fato de a única mutilação ser a bissecção levantaram hipóteses de que o autor poderia estar tentando esconder evidências de abuso sexual, ou simplesmente queria facilitar o descarte do corpo. Apesar das investigações, mais de 300 entrevistas e diversas teorias, o caso continua sem solução. O promotor David Meyer resumiu a dificuldade da investigação. Sem a cena do crime, sem saber onde ela foi morta ou por quê, tudo se torna quase impossível. Não se esquece de deixar o like, isso me ajuda demais na divulgação, e a gente se vê no próximo vídeo.